Olá, esse é o canal BR Laico com o quadro Estado Laico Agora. Meu nome é Luciano Alves e hoje nós vamos comentar a polêmica que está rolando aí na última semana sobre as comunidades, a relação das comunidades terapêuticas e o governo federal, né? Então a gente teve a resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, que desclassificou as comunidades terapêuticas e órgãos semelhantes como entidades semelhantes, como entidades da assistência social brasileira, bem como do Sistema Único de Assistência Social SUAS. E também restringiu o acesso a recursos, né, dessa política. Isso aconteceu em 23 de abril e segue em debate na sociedade. Antes de tudo, queremos pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal ativando o sininho e comente, compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e outras. Fortaleça o nosso ativismo, contribuindo com qualquer valor pelo nosso Pix, movimentobrasilaico@gmail.com. O QR Code do nosso Pix estará no final desse vídeo. E o que isso tem a ver com a laicidade de Estado? Né? O que significa o CNAS fazer esse movimento contra as comunidades terapêuticas? Primeiramente, um breve histórico. Né? As comunidades terapêuticas são instituições, são locais, né? Tradicionalmente conhecidos pela população, no senso comum, como, entre aspas, clínicas de tratamento de pessoas com problemas com drogas. Né? É aquele local que a gente ouve falar que o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso parente foi passar um tempo para tentar fazer um tratamento contra esta questão, contra esse problema de saúde. Né? No entanto, esses locais, eles têm um histórico religioso de implementação, começando lá no início do século XX, em meados do século XX, com a chamada conhecida naquela época laborterapia, né? Que significava que você poderia expelir, né, a droga do seu corpo apenas com o exercício, apenas com o suor, né, produzido de longos exercícios de trabalho, ou seja, trabalhava-se de graça naqueles locais para que a pessoa suasse muito e ali ela colocaria, né, expeliria pelo suor as drogas para fora do seu organismo. É importante dizer que a laboterapia não tem nada a ver com a terapia ocupacional e nem as comunidades terapêuticas têm a ver com a profissão de terapeuta ocupacional. Né? São distinções completamente estabelecidas na sociedade brasileira. Com a ascensão do crack no mercado de drogas ilícitas, né, as comunidades terapêuticas passaram a ser revigoradas aí neste circuito envolvendo a ascensão evangélica conservadora na sociedade brasileira, que retomaram este projeto, estas iniciativas de comunidade terapêutica e passaram a utilizar esta modalidade, vamos dizer assim, de abordagem religiosa como se fosse um tratamento para pessoas com problemas com substâncias psicoativas, né, conhecidas como drogas ilícitas. Porém, o que nós sabemos é que essas comunidades terapêuticas, a metodologia, vamos chamar assim, de abordagem desses locais tem produzido violência, tem produzido cárcere privado, tem produzido trabalho análogo à escravidão, que é a retomada lá da laboterapia, mas agora de uma forma bastante aprofundada e bastante exploratória. Tem nos trazido notícias de mortes, de tortura e também de envolvimentos com outros atos ilícitos e crimes. Né? Então, quem procurar na internet facilmente vai achar
matérias, inclusive do Fantástico e, por exemplo, da mídia independente The Intercept, sobre esses problemas que ocorrem nas comunidades terapêuticas. Com a ampliação da bancada evangélica no Brasil afora, nas eleições que elegeram a presidenta Dilma pela segunda vez, principalmente com o slogan do programa Crack é Possível Vencer, a aproximação das comunidades terapêuticas com o Estado se tornou institucional, se tornou oficial. Não é? Antes tinha-se o apelo, tinha-se a intenção política na base somente do lobby das religiões, principalmente as evangélicas de caráter mais conservador, mas a partir deste governo Dilma, o segundo governo Dilma, é que se começa a se criar um aparato normativo, um aparato legal para incluir as comunidades terapêuticas no âmbito do Estado. Na sequência, o governo Bolsonaro percebe a chance de aprofundar o apoio dessas alas religiosas ao seu governo de então e inseriu as comunidades terapêuticas via Congresso na lei de drogas. Né? Porém, como não encontrou respaldo jurídico para alocar as comunidades terapêuticas na saúde, ou seja, no SUS, né, a política escolhida, como sempre, para inclusão de mais uma exploração de prestígio político foi a política de assistência social, que é executada pelo Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O atual governo Lula, como forma de não incomodar essa ala religiosa, que está fortemente ligada ao Centrão, não eliminou as relações das comunidades terapêuticas com o Estado, negligenciando assim o que a Constituição diz, né, que o Estado não pode financiar religiões, nem estabelecer alianças com religiosos. Isso é uma flagrante violação do Estado laico brasileiro. Agora vamos conhecer a resolução que o CNES promulgou, né, e o que significa a promulgação deste documento para a sociedade brasileira. Para quem não conhece o sistema de conselho de direitos, né, os conselhos de direitos são instituições de controle social, ou seja, de participação da sociedade em determinada política pública. Então, a assistência social tem o seu sistema de conselhos, né, que vai se organizar por Conselho Nacional, Conselhos Estaduais e Conselhos Municipais. Né? Então, o Conselho Nacional de Assistência Social, que é o CNAS, atendendo a diversas mobilizações de movimentos sociais, de partidos políticos, de figuras públicas, né? O CNAS, portanto, disse não para as comunidades terapêuticas, colocando o MDS contra a parede. Por quê? Porque a resolução afasta, ou seja, retira as comunidades terapêuticas do âmbito da responsabilidade do CNAS e informa que esse tipo de serviço, entre aspas, esta abordagem religiosa não faz parte da assistência social. Então vou mostrar para vocês agora a resolução que o CNAS promulgou, né, retirando as comunidades terapêuticas da sua responsabilidade. Aqui, resolução CNAS, MDS, número 151 de 23 de abril deste ano. Né? Vou aumentar um pouco aqui para vocês acompanharem melhor. Dispõe sobre o não reconhecimento das comunidades terapêuticas e entidades de cuidado, prevenção, apoio mútuo, ajuda, atendimento psicossocial e ressocialização de dependentes do álcool e de outras drogas e seus familiares, como entidades e organizações de assistência social e sua não vinculação ao Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Aqui é importante também dizer, gente, que pode parecer que o CNAS está aí sendo intransigente com uma iniciativa positiva para ajudar, naquela linha de que se está querendo ajudar, deixa acontecer. Não é bem por aí, gente. Né? O governo laico, um governo que respeita a laicidade do Estado, não pode oferecer serviços baseados em pressupostos religiosos.
as comunidades terapêuticas não têm nenhuma não se sustentam em nenhuma comprovação científica de que seus métodos são eficientes no tratamento para pessoas que têm problemas com substâncias psicoativas, né? Então é importante dizer isso para que a gente não faça uma confusão de que está tendo aqui uma intransigência somente política por conta da laicidade do Estado. Não é isso. Tá? Então aqui a resolução demonstrando, né, dizendo que consideram as entidades e organizações, não é nesse ponto aqui não, olha aqui, ó, o artigo 4º, as comunidades terapêuticas, né, e todas aquelas congêneres, por não atender ao disposto do artigo 1, 2 e 3, não integram suas e não devem ser inscritas nos conselhos de assistência social dos municípios e Distrito Federal, nem ter o CNEAS, que é o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. Então, portanto, está dizendo que as comunidades terapêuticas não compõem o Estado brasileiro no que se refere à política de assistência social oficial do Estado. Depois a resolução diz que o MDS que tem a prerrogativa de reconhecer as comunidades terapêuticas por conta da lei que o Bolsonaro alterou, né, como a gente disse antes. Vem dizendo que o cofinanciamento dos serviços, né, devem ter alocação de recursos próprios, né? Então, portanto, se o governo que tem políticas com comunidades terapêuticas, contratos, quiser manter, vai ter que retirar, vai ter que utilizar, na verdade, recursos próprios dos cofres públicos e não do Fundo de Assistência Social, como está aqui no final, né? Aqui, por não cumprirem os requisitos para atuação no SUAS, as comunidades terapêuticas e todos os seus congêneres aqui, não podem ser financiadas com recursos destinados à política de assistência social por meio dos fundos. E, por fim, diz que as inscrições, né, como entidades de assistência social que já foram dadas, né, têm que ser revogadas no prazo de 90 dias. Não é? Então, isso causou um rebuliço no governo federal e na cidade, no país, né, com as pessoas envolvidas com a política de assistência social, tendo uma reação imediata do governo federal. Vejam só, aqui, nota de esclarecimento, né, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social do governo federal, portanto, né, dizendo que não há mudança nos contratos para oferta de vagas para o acolhimento residencial transitório e voluntário de dependentes químicos, né? E aí, enfim, lá no final, continuaremos com todas as ações previstas no planejamento estratégico do MDS e reiteramos que essas entidades são de suma importância para a efetividade da política de acolhimento e reinserção. Essa política de acolhimento e reinserção, ela foi inventada agora com essa nota, tá, gente? Então, porque essa política não existe no Estado brasileiro. Então, estamos falando aqui de um puxadinho, né, feito desde o governo Dilma, sendo aprofundado, portanto, pelo governo Bolsonaro e sustentado agora pelo atual governo Lula por razões políticas, porque a laicidade de Estado passa ao largo, né, o respeito à laicidade de Estado passa ao largo destas questões. E vamos ver por que esse serviço se mantém, né, além do suporte que eles se valem da mudança da lei de drogas, tem outros fatores que explicam isso. A tentativa do MDS, ela tem limites, porque o MDS não pode determinar o que o governo deve fazer, de que forma o governo deve fazer. Deve controlar as políticas que foram aprovadas e foram admitidas pelo governo. Mas o governo tem autonomia de criar as suas próprias políticas, respeitando, claro, as resoluções do MDS. E
nessa disputa, né, o lado mais fraco está, infelizmente, do lado do MDS. Né? Haja vista a nota que foi publicada pelo próprio MDS depois da repercussão dessa nota de esclarecimento que a gente viu agora do MDS. Né? O CNAS, na verdade, publicou um outro documento de esclarecimento que, na prática, apresenta um recuo na interpretação da sua resolução. Né? Vamos ver. Olha só aqui, direto do site do MDS, né, dia 2 de maio, né, então, portanto, ontem, no final da tarde, 2 de maio, né, nota de esclarecimento sobre a resolução CNAS 151 que a gente está discutindo. Com relação a essa resolução, que trata o não reconhecimento e vinculação dos SUAS aos SUAS das unidades terapêuticas ou entidades tal, né, o CNAS, não é o MDS, está no site do MDS, mas é o CNAS, vem a público esclarecer. Qualquer organização da sociedade civil que cumpra as normativas do SUAS contra as ofertas socioassistenciais realizadas poderá receber recursos públicos via Fundo de Assistência Social. Os repasses fundo a fundo no âmbito do SUS destinam-se exclusivamente para as ofertas socioassistenciais tipificadas na resolução CNAS 109/2009. E aqui seguem explicando, trazendo outros fundamentos de outras resoluções, né? E aqui no final, caso haja inscrição de serviços, programas e projetos socioassistenciais específicos realizados por comunidades terapêuticas que estejam em regular funcionamento, atendendo aos dispostos às resoluções tal inscrição, aquele cadastro nacional, não deverá ser cancelada. Então aqui estamos entendendo que se trata de um recuo, né? Um recuo em relação à interpretação anterior. Ou agora o que a gente deve acompanhar é que se novas comunidades terapêuticas serão aceitas a partir da oferta de serviços. Como é que funciona isso? A comunidade terapêutica existe há um determinado tempo e ela diz, governo da prefeitura tal, eu acolho pessoas na rua há muito tempo. Olha, eu tenho essa experiência de acolher pessoas na rua, só que não vai ressaltar que essa experiência é uma experiência religiosa. E com isso eu quero prestar o serviço ao Estado brasileiro como manda a Constituição. Então que tal, prefeitura, vocês abrirem um centro de acolhida para pessoas em situações de rua, para que a gente possa se candidatar na licitação e oferecer esses serviços. E as prefeituras estão fazendo isso, gente. As prefeituras estão, ao invés de criar centros de acolhida estatais, cuja metodologia está toda prevista nas normativas do SUAS, né, a partir de meios estatais, a partir de concurso público para os profissionais que vão trabalhar, né, nesses locais, as prefeituras têm terceirizado esses serviços e têm terceirizados para comunidades terapêuticas. Você vai falar, mas as comunidades terapêuticas são pessoas jurídicas, têm o direito de disputar esse serviço, tem o direito de disputar esse serviço. Porém, o que a gente tem acompanhado é que a abordagem em relação ao serviço de acolhimento de pessoas em situação de rua está sendo utilizada como uma camuflagem para que esses usuários sejam convidados ou se não inseridos diretamente no circuito das comunidades terapêuticas, isso quando não o centro de acolhida ali daquela entidade que presta o serviço é o próprio recurso físico, a própria casa, a própria estrutura física da comunidade terapêutica. Qual é a opinião do Movimento Brasil Laico, né? Nós apoiamos a atitude do CNAS, mas consideramos ainda insuficiente. Né? A gente entende que um governo que se diz favorável ao Estado laico, ao Estado ser laico, não pode usar do apelo religioso público em relação às drogas ilícitas para mostrar que faz algo.
Porque o governo sabe que as comunidades terapêuticas não são tratamento cientificamente comprovado e que são históricos lugares de violência como eram os antigos manicômios. O movimento Brasil Laico é pelo fim da existência de comunidades terapêuticas. O buraco é mais embaixo. Nós temos aí violências encobertas pela autoridade religiosa, exploração econômica das famílias que acham que seus entes queridos estão em tratamento sério, né? Então a gente não pode ser favorável a isso, porque isso não é uma abordagem científica de tratamento. Nós não podemos ser contra somente pela questão da laicidade, né? A laicidade está sendo jogada no lixo com essa questão, né? E de forma que remonta, né, os primórdios dos manicômios. Mas nós temos que ser contra diante da flagrante violência que as comunidades terapêuticas muitas praticam e oferecem como solução de disciplina a quem tem problemas com drogas ilícitas. Entendemos que o SUAS deve ser estatal e distante das religiões. Porém, como é possível conceder o direito constitucional de prestação de serviços que seja apenas para entidades sérias? E por que não, após vários anos de demonstração de experiência privada no que se propõe em relação à prestação desses serviços? Não se esqueça, a nossa luta é independente e não se mantém de pé sem o seu apoio. Contribua com qualquer valor pelo nosso Pix, movimentobrasilaico@gmail.com. O QR Code do nosso Pix está logo agora no final desse vídeo. Um abraço e até o próximo.